Bom, então, gente, olha só, a gente já vinha conversando, tirando dúvida de alguns alunos. É interessante a gente observar que para calcularmos o momento resultante em relação ao ponto O, que vai ser o momento aplicado aqui na cabeça do parafuso, no intuito de afrouxar esse parafuso, já que vai girar no sentido anti-horário, e se ele for rosca, né, direita, ele vai afrouxar e ele não vai apertar. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa entender que momento é o produto da força pela distância. Então, se eu utilizar direto essa força F1 ela é inclinada. Então, para eu encontrar a distância dessa força F1 até o ponto O, não são esses 250 milímetros. Seria algo perpendicular à direção dessa força. Então, ela estaria mais ou menos aqui, ó. Eu teria que calcular essa distância, que seria um pouco complexo para a gente. O mesmo acontece com o F2, ó. A distância da força F2 até o ponto O não é 200 milímetros. O ponto de aplicação está a 200 milímetros, mas a distância da força ela está aqui, ó. É perpendicular em relação à sua direção, ou seja, a reta que é suporte desse vetor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai decompor essas forças de modo que eu tenha uma perpendicular à distância, porque a perpendicular à distância ela está, no caso de F1, a 250 milímetros em relação ao ponto O, e no caso de F2, a 200 milímetros em relação ao ponto O. Então, já que a gente está aqui tendo direções vertical e horizontal, a gente pode até chamar de x e y, mas não necessariamente precisa, tá? Mas como a gente se acostumou, a gente faz isso. Então, eu vou ter aqui ó, uma componente na vertical dessa força F1, que é perpendicular ao ponto O. Então, ela estará a uma distância de 250 milímetros. Eu terei aqui ó, uma componente na vertical dessa força F2, perpendicular em relação ao ponto O. Então, ela estará a 200 milímetros. A componente na horizontal, ó, essa e essa outra aqui, ó, eu não preciso calcular porque, ó, porque elas estão na direção do ponto O, então não produzem momento. Então preciso só das outras componentes. Então vou anotar ali uma componente que eu vou chamar de F1Y, né, para a força F1. E aí, como a gente já analisou, né, a gente já sabe que essa componente, formando aqui, estando ao lado do ângulo de 15, a gente utiliza a relação de cosseno. Então, para determinar essa componente, eu vou multiplicar F1 pelo cosseno. Ao passo que, na componente que eu vou determinar aqui como F2y, ela não está adjacente ao ângulo de 65. Então, para o cálculo dela, eu vou usar eu vou usar a relação de seno. Então, para F1y, eu vou multiplicar F1 vezes o cosseno, para F2y, eu vou multiplicar F2 vezes o seno. Então, calculando as minhas componentes, para F1y vai ser F1 vezes o cosseno de 15, que é 100 vezes o cosseno de 15, 96,59 newtons. Para F2y, aqui eu preciso usar o seno, então vai ser F2 seno de 65, que serão 80 vezes seno de 65, 72,50. E agora eu vou compor o momento. Como é que eu calculo o momento? Momento é o produto da força pela distância. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho duas forças aqui produzindo momento em relação ao ponto O. Então, eu vou fazer isso aqui duas vezes. A primeira força, né? Está aqui, F1Y. Então, ela produz um momento que é F1Y vezes 250 milímetros. Esse é o primeiro momento que a gente produz. Se eu pensar nesse ponto O que vai ter que girar, quando eu faço essa força aqui para baixo, ó, eu giro essa chave no sentido anti-horário. Então, vou dar um sentido de rotação para ela ali, vou colocar um sinal de menos. A próxima, a outra força que produz momento, é a componente F2Y, que está a 200 milímetros em relação ao ponto O. Então, é mais um momento produzido pela força de F2Y vezes a distância dela até o ponto O. Obviamente que, como eu estou querendo soltar esse parafuso, eu já podia de cara botar um sinal de menos aqui até sem analisar. Mas analisando o meu desenho, ó, quando eu faço essa força F2Y para cá, ó, eu tendo a fazer com que a chave gire no sentido anti-horário. E tem que ser negativo mesmo, porque se uma tiver no sentido horário, outra no sentido anti-horário, eu não vou conseguir afrouxar esse parafuso. Tá bom? Substituindo os valores, então, de F1Y e de F2Y, eu vou chegar lá no final ao momento de 38.647,5 newtons vezes milímetro. É claro que vocês fizeram algum arredondamento e por isso vocês colocaram 38.650, não há problema algum, tá?